Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós. Então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bom dia. Bom dia. Vocês estão bom? Sim. Bom também. Muito bom estarmos celebrando o 26º domingo do tempo comum, e para bem celebrarmos eu gostaria de pedir que reclinássemos as nossas cabeças para depositarmos sobre o altar as nossas intenções pessoais, desejar, além das intenções aqui depositadas, rezamos por Bruno Iago Vestup, falecido no dia de ontem, bem como seus familiares, que Deus conforte, console o coração de todos, cada uma das intenções que hoje carregamos em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como um ato concreto e desejo de reconciliação para com Deus, recline sua cabeça nesse ato penitencial e por alguns instantes eleve o seu pensamento ao bom Deus, pedindo perdão por todos os pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós.
eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos nosso Deus cantando. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Glória a Deus nos altos céus. Glória, glória. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Tenham a bondade de se assentar atentamente, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma e louva o Senhor. Bendize
confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo, que deu um bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico,
Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai, Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dando sequência na semana passada, onde nós nos deparávamos com a parábola do administrador, ela também faz esta referência àquilo que realmente pode importar a um grupo de pessoas. E aqui, quando nós falamos nesta parábola contada aqui no Evangelho, desta pessoa rica, nós temos que aqui fazer algumas menções. A primeira: nós não somos este rico, porque a gente, para comprar um carro, parcela em 48, 60 meses, então fiquem tranquilos. E o problema aqui não está na posse desta pessoa rica. Por quê? Vamos lá. Ser rico garante, ou melhor, impede a tua salvação, sim ou não? Não. Já para ajudar vocês para não cometer o pecado, né? Não. Ser rico não impede a tua salvação. Ser pobre garante a tua salvação? Também não. O que garantirá a tua salvação é o quão próximo você está de Deus. E como é que nós podemos nos sentir mais próximos de Deus? Cumprindo o mandamento que o próprio Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perceba que este rico aqui, ele não tem um nome. Em todas as parábolas contadas por Jesus Cristo, apenas nesta é que nós vamos encontrar o nome do Lázaro. Nenhuma outra parábola contada por Jesus, ele nomeia alguma pessoa. Somente nessa. E também aqui a gente já vê aquela expressão do lazarento, né? Aquela pessoa que sofre muito. O que nos toca o coração, então, essa liturgia de hoje? Ela vem tocar ao nosso coração, mais uma vez dando sequência ao final da semana passada, a esta dimensão daquilo que realmente importa para cada um de nós. E aquilo que deveria importar para cada um de nós. Mais uma vez vou fazer menção de um pensamento filosófico que diz: cuidado para não te tornar posse daquilo que tu possui. Ou seja, não seja escravo dos teus bens. E aqui nós vamos ver essa dinâmica acontecendo de maneira tão forte. Dessa pessoa que aproveitou a sua vida tendo um desejo de realizar todos os dias uma grande festa. Com certeza a prioridade dele, mencionada também na primeira leitura, era poder ter uma excelente cama, poder ter uma excelente refeição, poder gozar de excelente bebida, poder ter o seu prazer sendo saciado enquanto aqui estava. Bem, enquanto aqui esteve, ele conseguiu saciar o seu desejo. Só que esqueceu-se da vida eterna. E outra dimensão que é importante aqui trazermos à tona é esta dimensão na qual Jesus está falando para com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei, os legalistas, aqueles que cumpriam todos os preceitos da sua fé, mas que cumpriram a lei pela lei não garante a tua salvação. É mais ou menos aquele ditado que a gente ouve normalmente: domingo sem missa. Isso, e se tu vier para o domingo para a igreja apenas com medo de estar perdida a tua semana,
e não com o desejo de um encontro real com Jesus, tu não serás salvo. Porque Cristo, ele vai realizar a obra dele na tua vida até onde tu permitir. Porque o nosso Senhor é extremamente educado, gentil. Ele não vai arrombar a porta do teu coração para que aquilo que ele quer aconteça na tua vida. Não, não vai fazer. Ele vai esperar o teu tempo. O problema é que às vezes a graça passa e nós estamos entorpecidos, realizando os nossos desejos terrenos. São Paulo vai nos dizer nessa carta a Timóteo: foge das coisas perversas. Bastaria fugir das coisas perversas para sermos salvos? Sim ou não? Não. Porque além de fugir, nós precisamos procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão e combater o bom combate da fé. Amados, enquanto aqui estivermos, nós estaremos sendo submetidos às tentações do demônio. Tem gente que diz assim: eu não acredito no diabo. Mas tu acredita em Deus? E se tu acredita em Deus, por que não és obediente a Deus? Por que tu não cumpre os preceitos que Ele nos deixa, que não são difíceis de serem cumpridos, se nós pararmos de olhar um pouco para o nosso mundo, para a nossa vida? Porque esse Lázaro estava à porta dessa pessoa rica e ele sequer se preocupava em poder dar as sobras para as pessoas que necessitavam. E nós também temos muitos, mas muitos Lázaros batendo a nossa porta, em que a necessidade dele não vai ser saciada apenas com a doação de cesta básica, não vai ser saciada apenas com o dízimo, porque aquilo que tu faz, se não é feito com o coração, aquilo que tu dá aos outros, não é dado um pouco de ti, pouco impacto terá na vida das pessoas. As pessoas precisam nos reconhecer como sendo cristãos, como sendo a imagem e a semelhança de Deus, no acolhimento ao próximo, num desejo profundo em tentar minimizar o sofrimento dos outros, e nós não temos essa preocupação. Na real, tem até uma música que fala, né? Na real, a realidade da nossa vida é muito voltada em darmos conta da nossa luta diária. E se sobrar um tempo, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali para poder saciar a dificuldade do outro, mas não porque temos um desejo ou porque sofremos pela dor do próximo. Muitas vezes é porque temos medo de não sermos salvos. Há um outro pensamento filosófico que diz: o homem crê porque tem medo de não crer. Ou seja, ele não tem um desejo de ser salvo, ele tem medo de ir para o inferno. E não deveria ser essa a preocupação nossa. Nós não deveríamos estar preocupados em, meu Deus, vamos para o inferno. Não, de forma alguma. Nós deveríamos estar preocupados em buscar a nossa salvação, em sermos mais. E aqui a dimensão caridade, ela tem que perpassar apenas essa palavra que pode parecer tão pobre, porque a caridade aqui ela precisa refletir o amor ao próximo. Amor. Eu sofro com aquele que sofre. Me dói ver uma pessoa passando por tal dificuldade e eu não irei me conformar com isso, a ponto de fazer o máximo que eu puder. E aí esse meu testemunho de vida poder ver se serve como um impulso para as pessoas que estão próximas de mim a abraçarem o mesmo testemunho. Quantas vezes nós abandonamos o projeto de Deus nas nossas vidas porque chega um momento em que nós falamos assim: agora eu preciso me concentrar em garantir o meu futuro.
Agora é o momento. Eu acho engraçado porque assim, eu me vejo em muitos contextos e me deparo com muitas pessoas que fazem uso desse tipo de pensamento. Agora é o tempo de estudar, porque eu quero ter uma excelente profissão para poder garantir um sustento, para quando eu me aposentar eu poder ter sossego. E se não der tempo de se aposentar? E se tu estivesse formando em algo que tu não vai exercer? Quantas pessoas nós conhecemos que começam uma faculdade e deixam ela porque se ligam, ou não era isso que eu queria para mim? E aí deixam de fazer aquilo que é próprio para si. Deixam de fazer aquilo que deveriam, porque nunca dá tempo. Nunca dá tempo. A preocupação da pessoa é o seu bem-estar apenas. E deixam de fazer as coisas porque, eu não gosto do jeito que aquele ou aquela olhou para mim ou falou isso para mim. Como se fosse a última bolachinha do pacote, né? A última traquinas. Eu nem gosto de traquinas. Nós não somos tão especiais assim a ponto de nos colocarmos em um pedestal acima de Deus, gente. Eu estava agora há pouco na São Pedro e aí estava lembrando de ontem da nossa gincana do grupo bíblico, né? Aqueles que vieram ontem viram que bonita festa foi realizada nessa comunidade. O que nós vimos, o que deve ter de senhorinha sem voz no dia de hoje, porque ontem se passaram. Se passou o grito de guerra mesmo, para. Se fizer isso em casa, a família é capaz de detonar. Os filhos mandam internar. Está ficando louco essa noite. Mas que bonito que foi ontem. Foi arrecadado tanto alimento para doação. Mas acima de tudo, foi um momento tão bonito de confraternização. Mas tão bonito. Eu me diverti. Até corri de muletão. Levei uma mijada, lógico. Minha vida ultimamente está nessa, né? Faço a arte, sou repreendido. Faço a arte, sou repreendido. Vou mudar? Possivelmente não. O caminho já ficou branco, agora azar. Daqui para frente só piora a situação. Mas nós somos chamados a viver dessa forma, em comunidade, nos preocupando um pouco com o outro que está ao nosso lado, que muitas vezes está na nossa porta sofrendo, buscando uma migalha de atenção. De atenção. Quantas pessoas cometem o suicídio que nós não deveríamos estar divulgando e não divulgamos, para não servir ainda como motivo para outras, mas quantas pessoas têm a ideação de suicídio? Jovens, idosos cometendo suicídio, porque perderam o sentido da sua vida, porque poderiam possivelmente contar com o auxílio de alguém, com a oração de alguém, mas nós estamos sempre preocupados em acumular. Na semana passada, na celebração que eu fui, eu falei, e aí acho que vocês vão concordar comigo. Vocês já viram um caminhão de mudança e atrás de cortejo fúnebre? Não, né? Não tem. Tu não vai ver cortejo fúnebre indo, caminhão na mudança e o pessoal jogando lá dentro do túmulo todos os bens que a pessoa acumulou e arrecadou na história da sua vida. Muito pelo contrário. Aquilo que fica ainda é motivo de briga, de discussão entre a família. Então tenhamos o desejo de sermos próximos de Deus a ponto de Ele conhecer o nosso nome, como Ele sabia o nome de Lázaro, e não nos tratar como sendo mais um, porque estamos distantes de Deus. Eu te convido agora a reclinar a tua cabeça, refletir profundamente acerca desse sentido.
sobre o teu desejo de se aproximar de Deus e cuidar daqueles que sofrem, de ser a imagem e a semelhança do bom Deus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nossas preces, nossas súplicas. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja, para que, iluminada pelo Espírito Santo, sejam sempre sinal de esperança e serviço junto aos que sofrem. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Inspirai, Senhor, nossos governantes a agir com justiça e humildade, servidores atentos ao bem comum e dignidade de seus cidadãos. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Iluminai, Senhor, nossas famílias, para que façam da Bíblia um livro de oração diária, fonte de diálogo, perdão e amor. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Guardai, Senhor, todos os catequizandos, para que cresçam na amizade convosco e aprendam desde cedo a viver a partilha e a misericórdia. Rezemos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Ó Pai, esses são os nossos pedidos, bem como aqueles que trazemos hoje em nosso coração, acolhidos por Cristo que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de pedir agora que os jovens que vão receber nós os catequistas vêm aqui à frente, por gentileza. Eu já vou pedir para que os jovens que receberam a Bíblia se coloquem aqui à frente, por gentileza. Que é esse bonitinho isso? Queridas, os papais e mamães se encontram? Podem vir aqui junto, por gentileza, junto com seus filhos, por favor. Um pouco. Isso. Se
Se tem algo que nós aprendemos na história da nossa vida, é que nós encontramos uma resposta de Deus para tudo, junto à sua palavra. É na palavra do Senhor que nós encontramos todas as respostas para a nossa vida. Muitas vezes, essa resposta não é a que nós gostaríamos de receber, mas aqui está. Se me dissessem assim, diácono, mas por que tanto sofrimento na vida? Por que Deus permite tanto sofrimento? Deus permite porque a maioria dos sofrimentos que nós passamos são fruto das nossas decisões, das nossas escolhas. E nós precisamos saber mudar, converter a nossa vida através da palavra de Deus. Por isso vocês receberam essa palavra. E eu rogo ao bom Deus que vocês abram a palavra, que vocês tenham o desejo não apenas de ler, mas de pôr em prática, de estudar, de rezar e pedir ao Espírito Santo que os conduza sempre. Porque vocês vão encontrar, mais uma vez, o conforto e o consolo para aquilo que vocês precisam no momento das suas vidas. Eu vou aspergir agora a água benta sobre todos e eu gostaria de pedir que fechassem os seus olhos enquanto nós fazemos esse momento de expressão, para que vocês buscassem, junto ao Espírito Santo, o verdadeiro direcionamento das nossas vidas. Amém? Amém. É só ler de Gênesis, Apocalipse, semana que vem a gente conversa. Podemos retornar para o nosso lugar, por favor. A vida é feita de partilha, por isso, partilhemos as nossas vidas com o bom Deus. Em que
Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Eu quero te convidar a consagrar esta semana junto ao coração do nosso Senhor. Cada um de nós terá vários e vários desafios, mas em todos nós teremos a presença de Jesus ao nosso lado. Por isso, por alguns instantes, traga o nome da sua família, as suas atividades, os seus trabalhos. Peça ao Senhor, nesse momento, que auxilie nessa conversão, esse desejo profundo de poder olhar com misericórdia as pessoas que transitam por nossa vida. Peça ao Senhor que nos ensine o verdadeiro espírito da bondade, do amor ao próximo. Acima de tudo, buscarmos nele o exemplo e a forma como devemos viver. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e juntos digamos. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Felizes somos todos os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pra eternidade é o caminho.
ó Senhor da unidade. Tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço em toda vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como bem de propriedade vossa. Amém. Oremos. Fazer, Senhor, que esse sacramento somente renove inteiramente a nossa vida, para que, anunciando a morte de Cristo, possamos participar de sua herança gloriosa. Ele que vive e reina para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Os nossos avisos, por gentileza, vamos aceitar. Bom dia a todos. Bom dia. A paróquia está fazendo uma ação entre amigos para arrecadar fundos para a pintura da matriz. Então são estes os brindes. O sorteio vai concorrer dia 30/11 de 2025. O valor R$5. Então o primeiro prêmio ali, uma moto elétrica, o segundo um micro-ondas e o terceiro uma batedeira. Os grupos bíblicos de reflexão estão vendendo, é um carnezinho que vem 30 carteirinhas dentro, né? Então R$5 cada um. Quem deseja pegar o bloquinho inteiro, né? Vem falar comigo, ou pega lá na paróquia, ou pega diretamente lá na paróquia, né? Para a gente se ajudar na pintura da igreja. Então o valor R$5. Outro comunicado também lá na paróquia está tendo o kit de velas de Natal, da coroa de Natal. O valor R$25. Isso daqui tem que adquirir direto lá na paróquia, né, Silvana? Cadê a Silvana? Lá na paróquia, né? Então, os interessados devem ligar ou vai até lá pedir o seu kit. Então, assim, já como o diácono já falou da gincana de ontem, né, que foi muito linda, maravilhosa. Eu estava na cozinha, mas mesmo assim a gente se divertia, ria, né? Então, assim, vendo a alegria de todos, foi uma tarde maravilhosa. Todas as comunidades da Matriz Nossa Senhora Aparecida participando, né? Os grupos bíblicos de reflexão. Eu acho que tinha em torno de umas 250 pessoas, né? Mais ou menos, né? Ainda a gente considera um número baixo, né? Pelo tamanho da nossa paróquia. Mas estava bonito, valeu a pena, né? Todo mundo brincando, se divertindo ao mesmo tempo, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. No final foi um pouco triste, né? A gente ficou limpando ali, a dona Wanda recebeu uma notícia triste. Ao mesmo tempo que era alegria, foi de tristeza e dor, mas deu
tudo certo. Então vamos nos unir em oração, a família dela, né? A pessoa estava trabalhando, então, e aconteceu esse acidente. Mas Deus dá força para todos nós. Agradecemos também os jurados, né, que estavam participando. Estava o Diaco, estava a dona Hilda, e o Rômulo e o seu João. Né? Então, eles estavam ali de jurados e foi maravilhoso. Nosso muito obrigado de forma geral para toda a coordenação do GBR da Matriz Nossa Senhora Aparecida. Terça-feira temos GBR nas casas, 19h30. Pessoal, então, quarta-feira começa a primeira novena em preparação da festa de Nossa Senhora Aparecida, com a missa às 19h30. Então, vamos participar. Quinta-feira não teremos adoração ao Santíssimo aqui, e sim a missa às 15 horas na Matriz dos Enfermos. Então, às 15 horas lá. Sexta-feira não teremos missa do Sagrado aqui também, porque temos missa na Matriz também às 19h30, que é a missa da novena em preparação à festa. Não teremos missa no dia 12/10 na nossa comunidade, dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos todos nós participarmos da carreata e logo após teremos a missa também com um delicioso churrasco e depois o show de prêmios também. Então a gente está comunicando isso. Sábado, então, é um novo grande dia também, né? Ontem foi maravilhoso na comunidade e sábado também será um grande dia. Teremos a festa das crianças, em comemoração ao Dia das Crianças. Então, das 14 às 18 horas, com muitas brincadeiras, né? Teremos momento de oração também, que nós temos que agradecer a Deus. E depois muitas brincadeiras, preparado pelos catequistas. Mas é para o bairro todo, não é só para os catequizando, é todas as crianças. Então, papai e a mamãe traz o seu filho, traz a sua filha, os portões serão fechados, só que ele ali vai permanecer aberto até umas 15 horas, né, Jean? Depois a gente vai fechar também, mas se assim chegar uma criança, a gente estará recebendo. Porque aqui também vai ter cama elástica com bastantes brincadeiras, né? Então a gente ir para a segurança de todos, né? Quem vai nos ajudar com a preparação das guloseimas, sexta-feira, a partir das 16h30, eu estarei aqui já para receber. O Jean também depois chega, né? E a gente vai fazer a gelatina na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente já começa a preparar a gelatina, enfeitar o salão, e estaremos aqui até umas 8 horas, por aí? 9 horas. Então, das 16h30 até as 9 horas, nós estaremos aqui no salão, preparando e recebendo todas as guloseimas. Tá bom, gente? Vamos nos ajudar, né? Vamos participar. Traga o seu filho, traga a sua filha, o filho do vizinho e da vizinha, e vamos fazer esse momento maravilhoso como aconteceu o ano passado. Agradecemos ao Diácono que veio celebrar conosco, coroinha, costa, animação, liturgia, ministre todo o povo de Deus. Temos visitantes? Seja bem-vindo, uma salva de palmas. Deus abençoe, volte sempre. Da onde tu é? Boa Vista? Seja bem-vindo. Temos aniversariante essa semana? Terei aniversariante. Então vem aqui na frente, vamos cantar os parabéns. Uma santa e abençoada semana para todos nós. Aniversariantes, café da tarde na Panificadora São José, por conta deles. Se vizinho, deixamos um rim lá para poder pagar a conta. Ano passado eu participei rapidamente da festa e pulei na canelaça. Tenho uma semana para me recuperar rápido para ir para essa canelaça. Cuidar para não cair dela. Proteção de Maria, que as bênçãos
vieram conosco rezar no dia do Senhor e que possamos levar este Cristo, a alegria da esperança, junto aos nossos corações, para os nossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a Que terra. desça sobre cada um de vós a bênção do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas, permanecei em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Já sabe, né? Abraço na paz, beijos instalados, senão não vai. Bom domingo. E o Deus amor, e o Deus irmão, é feliz.